Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo e eu vou falar um pouco com vocês hoje a respeito do petróleo no Oriente Médio. O petróleo no Oriente Médio é de grande interesse internacional. As reservas petrolíferas naquela região foram descobertas aproximadamente no ano 1900, final do século XIX e início do século XX. Contudo, os países do Oriente Médio naquele momento não dispunham de tecnologias para a exploração do petróleo. Isso abriu espaço para empresas estrangeiras, como empresas francesas, britânicas e estadunidenses. Essas empresas exerciam forte influência sobre aquelas nações do Oriente Médio, desde que elas pudessem explorar esse petróleo. Aliás, para explorar esse petróleo, porque a economia dos países como os Estados Unidos está muito voltado com o uso desse combustível. Bom, a partir do momento que começou o movimento do pan-arabismo, a influência das empresas estrangeiras sobre o Oriente Médio começou a diminuir, porque o movimento pan-arabista trouxe a nacionalização do setor do petróleo, o que fez com que essas empresas estrangeiras ficassem de fora e trouxe para esses países ocidentais um desagrado, com certeza. Aliás, o pan-arabismo, na exploração desse petróleo, o petróleo cru com menor valor comercial, eles buscaram a independência dessa exploração. Então, em 1960, eles criaram a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP, fundada pela Arábia Saudita e por outras nações ali do Oriente Médio, ela passou então a controlar a produção e o preço do petróleo. E isso trouxe grande influência internacional desde então. Para vocês terem uma ideia, é muito importante para os Estados Unidos ser parceiro comercial da Arábia Saudita, que é um dos principais países ali no comando da OPEP. Mas, no momento em que os Estados Unidos apoiou Israel nos conflitos com os palestinos, a OPEP, para retaliar os Estados Unidos, ela aumentou de um dia para o outro o preço do barril do petróleo, quando ocorreu o primeiro choque do petróleo em 1973. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Vocês podem inclusive perceber ali quais são os países que são membros da OPEP. Nós temos Irã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia, Iraque, Kuwait. Nós temos no continente africano Argélia, Líbia, Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão, Angola. E no continente americano, a Venezuela e o Equador. Bom, gente, nós podemos perceber então que essa questão da geopolítica do petróleo é muito forte por conta da formação da OPEP e do interesse dos países ocidentais. Outros assuntos decorrentes disso, como a situação do Irã e do Iraque, isso é assunto para uma outra videoaula. Um grande abraço para vocês.